Hoje nós vamos reagir ao vídeo do Nando Moura e alguns vídeos aí que estão saindo sobre a notícia das consequências aí do vídeo do Nicolas Ferreira. O vídeo viralizou e eu vou dar aqui algumas opiniões sobre tudo que está acontecendo, como que isso pode impactar a minha, a sua vida, como que eu e você podemos ser atingidos com tudo isso e algumas coisas que eu percebo que estão bem incoerentes aí, tudo isso. Vamos lá. Se o vídeo do Mamacorte for azeitado artificialmente por Mark Zuckerberg, verba de gabinete, robô do Carluxo, ou robô da puta que eu pariu, ou ajuda do Sheik Volim Rabai de Alimanei, é você, seu fela, vai colher mais censura. Deu pra entender, seu merda? Deu pra entender? Não vai ser eu e você que vai ser censurado, vai ser todo mundo, inclusive ele. Ele acha que o canalzinho dele vai ficar pra sempre de pé. Não só ele, mas ele e o Felipe Neto e companhia acham que os canais deles vão ficar em pé pra sempre. Se a rede social for regulamentada, canais como o YouTube, canais no Instagram, canais no TikTok, podem simplesmente sair do ar. Isso inclui opiniões do Nando Moura, que, por incrível que pareça, ele também faz análises citando coisas contra o governo, que são muito poucas, por sinal, né? O Nando Moura parece que ele levou muito pro pessoal a treta que ele tem com o Nicolas Ferreira e a treta que ele teve com o Bolsonaro, e por isso ele só bate no Bolsonaro e ele só bate no Nicolas Ferreira de forma muito mais intensa do que, por exemplo, contra o governo Lula, que vem cometendo diversas atrocidades. E o mesmo serve contra o STF. Você não vê o Nando Moura falando contra o STF. Inclusive, o Nando Moura bateu até no Monark, né? Foi lá e bateu no Monark, sendo que muita coisa que o Monark falou é verdade. E isso inclui o quê? Que ele não se posiciona. O cara tá em cima do muro. O Nando Moura tá em cima do muro, gente. Essa que é a realidade. Ele está em cima do muro porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde a coisa vai feder pro lado dele. Se o STF ou qualquer juiz aí decidir que tem que regulamentar as redes sociais, isso vai sobrar, inclusive, pro Nando Moura. Ele vai ser o mais prejudicado porque ele tem um canal gigante com 3 milhões de inscritos. Ele vive de dar a opinião dele na internet. Não só ele, mas pessoas como ele, Felipe Neto, Virgínia, diversos outros canais grandes que não se posicionam, eles vão ser censurados. E o que vai acontecer? Qual a consequência disso? Ninguém vai poder mais falar nada sobre política na internet. E aí, esses políticos aí que hoje ele acha que tá lutando contra e acha que ele tá defendendo alguma coisa, os seus primeiros a censurar ele, a censurar o canal dele. Aí ele não vai mais poder fazer as críticas que ele faz, ele vai ter que falar de outra coisa, videogame, sei lá, filme, série, qualquer outra coisa. Inclusive, eu comentei aqui, eu acho difícil ele ler, né? Mas eu comentei aqui, quem vai colher vai ser você, Nando Moura. Você que vai se ferrar. Você vai ser um dos criadores de conteúdo que mais vão ser prejudicados. Se a censura passar, que não caiu sua ficha ainda. Você acha que só os bolsonaristas, você acha que só os esquerdistas vão ser censurados? Não, você vai ser censurado. Você vai ser prejudicado. Vão calar a sua voz. Vão calar as suas opiniões. Um canal igual o seu, com 3 milhões de inscritos, provavelmente vai ser um dos primeiros a ser censurado. Nós não somos criadores. Nós, pessoas comuns, né, que vive a sua vida, paga os seus impostos, tem que se matar para sobreviver, para conseguir comprar um café, a gente não cria conteúdo igual você, igual Felipe Neto e companhia, né? Então, vocês vão ser os primeiros a serem prejudicados. Inclusive, o Felipe Neto já ficou quietinho, né? Já tá quieto, né? Porque ele já percebeu que mais cedo ou mais tarde o negócio vai cair pro lado dele também. E aí, o que ele vai ter que fazer? Sobreviver só falando de Minecraft. É só isso que vai restar pra ele. Ele não vai poder expressar a opinião dele. Na cabeça dele, eu acho que isso deve ser algo bom, né? Porque ele até parou de falar de política. Então vocês vão ser os primeiros a ser prejudicados. Porque vocês não perceberam que essa é uma luta pra calar a população brasileira. Pra censurar a voz do povo. Pra que o povo não tenha mais como lutar por seus direitos. Porque se você cala a voz da população, como que esse povo vai protestar? Como que esse povo vai lutar contra direitos ruins? Como que esse povo vai lutar contra a corrupção? Não vai dar. Aí ele falou que o vídeo do Nicolas, o vídeo dele tem robô e coisa do tipo. Eu não acho que o vídeo do Nicolas tenha farsa, né? Por quê? Porque o Instagram, ele considera visualizações a partir de 3 segundos. Então, a pessoa visualizou o vídeo por 3 segundos, ele já considera como uma visualização. Igual no YouTube. O YouTube considera uma visualização a partir do momento que a pessoa assiste mais de 10 segundos o vídeo. A partir de 10 segundos o vídeo, assistiu 10 segundos o vídeo, já conta como uma visualização. E o Instagram, por ser uma rede de vídeos curtos, ele considera vídeos a partir de 3 segundos. E cada rede social tem ali a sua quantidade, mas geralmente são segundos que é contado para que conte como uma visualização. E não um vídeo inteiro, ou um vídeo inteiro e metade. Não, isso daí é retenção. Eu não acho que tenha tido fraude, mas mesmo caso haja tido fraude, teria que ser gasto milhões mesmo para que ele alcançasse tantas visualizações aqui. Teria que ter sido gasto muito dinheiro. Eu acho muito difícil o Facebook ele distribuir um vídeo para tantas pessoas assim, de forma
paga ou mesmo de forma orgânica, sem que as pessoas tivessem interagido nesse vídeo. Então teve gente que comentou no vídeo, teve gente que compartilhou, teve gente que reagiu, teve gente que postou nos seus stories, teve gente que mostrou para um amigo, para um parente que às vezes não tem Instagram. Então teve gente que assistiu sim um vídeo várias vezes. Eu mesmo assisti esse vídeo acho que no mínimo umas 3 vezes. Então, assisti inteiro, inclusive, né? Fora as vezes que eu fui assistir o vídeo sem ser inteiro, porque eu tava comentando, porque eu tava compartilhando, ou copiando o link, ou qualquer coisa do tipo. Então, nesse ponto aqui, eu discordo muito do Nando Moura, e eu acho que ele tem que rever os conceitos dele, porque se ele não se posicionar de forma justa, ele vai ser o primeiro a ser prejudicado, porque eu tenho certeza que tem muito político que odeia ele, né? Inclusive, o cara já foi processado por Felipe Neto e companhia. Então tá na hora dele abrir um pouco o olho e perceber que essa luta não é mais sobre pessoas bolsonaristas, pessoas esquerdistas. É uma luta contra a censura no Brasil. É uma luta contra a liberdade de expressão. Não interessa se você é de direita, de esquerda. O que acontece? É só você pegar as eleições de 2022, as eleições aí do Lula contra o Bolsonaro. O que aconteceu? Diversas contas que eram a favor do Bolsonaro foram censuradas, tiveram seus vídeos tirado do ar, diversos canais caíram. Eu mesmo tinha um TikTok com mais de 500 mil seguidores, o meu TikTok foi banido, porque na época eu apoiava o Bolsonaro, e muitas contas foram banidas no TikTok, no Twitter, no Instagram, diversas contas foram derrubadas, diversos vídeos foram derrubados. Essa briga contra a liberdade de expressão já começou faz tempo. Isso. Não é de hoje. Já tá aí faz tempo. A esquerda faz tempo que a esquerda quer censurar as pessoas. Faz tempo. Não é de hoje. Vamos lá, eu vou tentar explicar o que tá acontecendo no Brasil hoje, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você e seus amigos estão jogando bola na rua e vocês combinam as regras do jogo, né? Não vale usar as mãos, porque é um jogo de futebol. O gol só conta se passar por baixo da trave, que é se ele entrar no gol. E no meio do jogo entra uma criança que está no time adversário e decide mudar as regras. Aí essa criança aí vai falar o seguinte, ó, agora só o time dela pode usar as mãos. O outro time adversário não pode usar as mãos. E o time dela, o gol vale mesmo se for fora do gol. E se alguém reclamar, vai ser expulso do jogo. É mais ou menos isso que o STF fez, né? O Alexandre de Moraes, mais especificamente, é mais ou menos isso. É só um exemplo, tá? Nas eleições. Então, por exemplo, censura nas redes sociais. O Alexandre de Moraes, ele tirou do ar diversos vídeos e contas foram apagadas sem explicação clara, só porque apoiava o Bolsonaro. Então, nas eleições aí do Bolsonaro contra o Lula, o TSE, né, com o Alexandre de Moraes ali como principal líder, digamos assim, ele fez isso, tirou várias contas do ar, vários vídeos do ar, sem explicação. Já quem apoiava o Lula, por exemplo, não foi censurado, não teve seus vídeos tirados do ar, não teve suas contas tiradas do ar, mas quem apoiava o Bolsonaro, sim. Essas pessoas tiveram suas contas censuradas. Outra coisa que aconteceu, que é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu nesse exemplo que eu dei, né, ele simplesmente entrou no jogo, mudou as regras, botando um peso maior para um lado aí do time, né? Pro lado do time dele, né? Que é a esquerda. É mais ou menos como se em um jogo de futebol só um time pudesse chutar a bola enquanto o outro é obrigado a ficar parado. Foi mais ou menos isso aí que aconteceu. Mudanças nas regras do jogo. Então, durante as eleições, o TSE criou novas regras para tirar conteúdos da internet o mais rápido possível, porque segundo ele, estava propagando fake news. Então, se alguém pudesse, ou se alguém postasse qualquer coisa contra o Lula, por exemplo, chamando ele de ladrão ou qualquer coisa do tipo, os vídeos eram tirados do ar imediatamente, sem precisar provar que era falso e sem com que a pessoa ali que postava o vídeo tivesse o direito de se defender. Aconteceu, por exemplo, com o Monark, isso aconteceu, por exemplo, com o Ryan Santos, isso aconteceu, por exemplo, com o próprio Nicolas Ferreira e diversas outras contas que foram tiradas do ar no Instagram. Agora, nas eleições de presidente, aconteceu algo semelhante com o Pablo Marçal, que teve o seu Instagram tirado do ar. Alegaram várias coisas para que favorecesse o outro lado do jogo, digamos assim. Então, se alguém postasse algo que eles achassem ruim para o Lula, era tirado do ar, sem precisar provar que era algo falso. Ou seja, se uma notícia é fake news, o que esses caras teriam que fazer para ser justo? Eles teriam que provar que essa notícia era fake news, mostrando fatos e argumentos e mostrando a verdade. Porque se uma notícia é mentira, você concorda comigo que é fácil de provar que ela é mentira? É só você ir lá e mostrar a verdade. É só você ir lá
e provar que é mentira? Mas como esses caras não tinham como provar que era mentira, eles simplesmente pediam pra tirar o vídeo do ar, alegando que tava sendo antidemocrático ou tava sendo qualquer outra coisa aí, qualquer outro motivo eles inventavam lá pra tirar os vídeos do ar. É como se o árbitro do jogo dissesse o seguinte, ó, agora eu que vou decidir o que é falta, mesmo que não tenha regras escritas pra isso. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a Jovem Pan. Então a Jovem Pan mostrava ali algumas opiniões e notícias favoráveis ao Bolsonaro e eles foram ameaçados de ser multados e talvez até saísse do ar, digamos assim. Então, enquanto isso, outras empresas que mostravam apoio ao Lula, elas não enfrentavam nenhuma consequência. É como se no jogo o juiz ameaçasse os jogadores do outro time só porque ele não gosta ali deles. Mais ou menos isso que aconteceu. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando o Twitter foi tirado do ar. O TSE ameaçou aí tirar o Twitter do ar e tirou, de fato, do ar, porque a plataforma não censurou rápido o suficiente ali os adversários, digamos assim, do Bolsonaro. Então, quem apoiava o Bolsonaro era censurado e quem apoiava o Lula nunca foi censurado. Por exemplo, Felipe Neto nunca foi censurado. Acho que por isso que ele apoia o Lula, né? Eu acho que ele tem medo de ser censurado e aí ele apoia o Lula porque ele tem medo de falar a verdade, né? Ele tem medo de expor a opinião dele, de sofrer as consequências de expor a opinião dele. Então ele fica fingindo ali que apoia o Lula porque é benéfico pra ele, pra empresa dele, pros negócios dele. Então é como se um juiz dissesse, eu vou tirar a bola do jogo porque eu não estou gostando do jogo aqui. É mais ou menos isso que tá acontecendo com o Brasil. Então por que isso é uma coisa injusta? Você está num jogo onde todos precisam seguir as mesmas regras, mas o time adversário não segue as regras, ou fica mudando as regras, isso não é justo, simples assim. Isso não é justo. Não é uma competição justa, deixa de ser justo, e todo mundo deve ter a liberdade de falar e expressar aquilo que acredita, né? Então, mesmo que você não concorde com a opinião do outro, não é certo calar a pessoa só porque você acha que ela está errada. Você tem que provar com argumentos, com fatos, de que aquilo ali é uma mentira, de que aquilo ali não é verdade ou de que aquilo ali não é bom. Se você não consegue provar com fatos, com verdade, com argumentos, que a outra pessoa está errada, é porque o seu argumento é fraco, é porque você talvez esteja errado. Então, o que acontece no Brasil hoje é mais ou menos isso. E qual que é o problema disso? Se censurarem as pessoas, a gente vai perder a nossa liberdade de lutar contra a corrupção, de lutar a favor dos nossos direitos, de lutar por uma vida mais digna, melhor, e de lutar aí contra um governo tirânico, ditatorial, corrupto, um governo que toma decisões que de alguma maneira prejudica a população, sem perguntar para a população se essa população quer realmente seguir essas regras. Primeiro veio o Haddad. Dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Depois veio a Cantanhede. Aqui ele fala que quem desacredita do governo, digamos assim, está cometendo um crime. Que você desacreditar, atacar medidas públicas é crime. E depois veio... Se é crime, então a gente, população, não pode mais nem questionar o governo. A gente tem que deixar o governo fazer o que ele quiser. Então, se o governo começar a ser corrupto, começar a desviar dinheiro público, a gente não pode fazer nada. A gente não pode questionar, então. Porque é crime. Gente, isso é um absurdo. Veio Leonardo Sakamoto, do UOL, defendendo a prisão de Nicolas Ferreira. O que ele fez é crime. Desacreditou uma medida pública. Espalhou fake news. Ele tem que ser preso pro bem-estar das instituições. Não acho que ele tenha que ser preso. Eu acho que se ele fabricou fake news, vocês que acham que estão do lado da verdade, deveria provar para a população por que ele fez um fake news. Não, onde que ele errou. Me fala aqui não onde que ele errou. O que ele falou que é fake news. O que ele falou que não é verdade. Vem então e mostra a verdade. Mostra a verdade com argumentos, com fatos, com provas. E não tentando calar, prender, perseguir a pessoa. Isso só mostra que talvez vocês não tenham argumento suficiente para provar que ele esteja errado. Isso só prova que talvez ele seja certo. Então, é um absurdo isso daqui, gente. Bom, existe uma movimentação bem clara acontecendo aqui, não é? Criticar uma medida do governo é crime. Eu sei, isso é facilmente algo que poderia ser dito por Stalin, Lenin, Fidel, Kim Jong-un, Mao, Xi Jinping, Mussolini. Mas não, é algo que está sendo defendido pelos nossos lindos democratas brasileiros. Que começou com essa fala estúpida do Haddad, uma fala até sem convicção, porque se você reparar, ele fala no começo que é a opinião dele. É um crime na opinião dele. Como se fosse assim que funcionasse, né? Mas só pra relembrar aqui, ó. Dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Na opinião deles. Porém, depois disso foi amplamente repercutido pela extrema imprensa, que chegou a tomar checada, olha só. Se dependesse das nossas agências de checagem de fatos, é óbvio que nada teria sido dito. Mas, no sistema de checagem democrático do Twitter, que vai ser implementado agora pela rede Meta, graças às mudanças de posicionamento do Zuckerberg, a gente também tem as mentiras bizarras da extrema imprensa sendo expostas. E a checada fala, é falso que desacreditar e atacar medidas públicas seja crime. Enquanto democracia, liberdade de duvidar e criticar ações do governo sempre foi um dos pilares do país, sendo amparado pelos artigos 5º da Constituição e também
também por outros artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Enfim, é sempre bizarro como os canhateiros que adoram encher a boca pra falar de fake news, que eles combatem as fake news, que a desinformação é o maior problema da democracia, estão sempre espalhando as piores fake news. E como... Ou seja, eles fabricam a mentira, né? E depois culpam os outros pelas mentiras que eles mesmos contam. É mais ou menos isso que acontece. Eles falam a mentira, fabricam várias mentiras e depois culpam os outros e falam que os outros estão mentindo, estão fabricando mentiras. É mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar hoje. Eu não quero me aprofundar muito nesse assunto, até porque eu não sei se esse vídeo aqui vai ter muita repercussão. Eu acho muito difícil, né? O brasileiro gosta de entretenimento barato, notícia importante. O brasileiro geralmente não presta atenção, né? Então, se você concorda comigo ou não, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E como eu sempre falo, a gente se vê no próximo vídeo. Mas lembrando, gente, que isso aqui não é uma luta só de quem é criador de conteúdo ou de só quem se expressa na internet. É uma luta de todo mundo, do povo brasileiro. O povo brasileiro praticamente contra um governo que quer calar a opinião pública, a opinião do povo. É mais ou menos isso que está acontecendo atualmente. Pelo menos essa é a minha opinião.